Então, repare, o rompimento da Igreja Sião se dá com um grupo que sai da igreja. A Igreja Sião foi uma igreja que apoiou integralmente a ditadura militar, até por laços familiares, né? Um grupo inconformado saiu e fundou a Igreja Batista da Graça, na década de 60, que hoje está ali na Garibaldi e é uma grande igreja, né? Isso aí tudo dentro dos padrões da ditadura militar, né? Só que com uma certa independência. A Igreja Batista Nazaré, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu passei a ser uma espécie de estrela da denominação. Então, eu fiz parte da junta, da convenção, fiz uma série de sugestões, tive muita influência e passei a ser o pastor jovem mais solicitado para falar grupo de jovens. E na Igreja Batista 2 de Julho, que ainda hoje existe ali como é o nome da rua ali, paralela à Avenida 7, né? Junto do Cine Bahia, ali, Carlos Gomes, né? A juventude ali era muito forte. E eu falei várias vezes à juventude. E como a juventude começou a questionar a igreja sobre liberdade de culto, sobre conivência com a ditadura militar, eles começaram a ser ameaçados até que receberam o que se chama na estrutura batista, ou se chamava, não sei se ainda hoje prevalece, de carta demissória. É uma carta em que você tem um prazo de 60 ou 90 dias para ir para outra igreja, né? Aí esse grupo, que era mais ou menos entre 15 e 20, veio me procurar. Eu era o pastor da Igreja Batista da Graça, né? E aí eu disse, vocês têm duas alternativas. Uma é abandonarem a igreja. Uma outra, aliás, 3 alternativas. Uma outra é vocês irem, cada um para uma igreja diferente, né, e se estabelecerem nelas. E uma terceira alternativa é vocês se juntarem e criarem uma comunidade religiosa, uma igreja. Aí eles optaram por essa terceira alternativa. Aí eu conversei com um pastor que era amigo meu, e embora fosse da convenção, ele resolveu aceitar, né, a minha sugestão desse grupo ir para a igreja dele, não para ficar na igreja, mas para planejar se organizar em igreja no futuro. Ele concordou. E aí no dia 14 de fevereiro de 1975, dentro de toda a liturgia batista, a Igreja Batista Nazaré foi organizada. Depois da igreja organizada, né, o passo seguinte seria ir à junta executiva da convenção pedir a filiação à Convenção Batista Baiana. Quando eu levei lá o documento, o grupo não aceitou, alegando que a igreja era comunista, ecumenista e mundana, né? E ainda mais, o que me fez sofrer bastante, a igreja, a junta me expulsou da denominação. Disse, o pastor Djalma não é pastor de nenhuma igreja batista, então não pode fazer parte da junta e nem falar mais em nome dos batistas, né? Eu chorei 2 meses, que eu gostava da vida denominacional, né? Mas aí várias denominações se ofereceram para acolher a igreja, inclusive a IPU, a metodista, a anglicana. Aí nós dissemos, não, nós vamos ficar como batistas, porque batistas somos nós, não são eles, né? Porque como parte dos princípios batistas, um deles é a liberdade de consciência, né, e de culto. Em nível nacional, havia um movimento organizado pelo CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que, como parte da estrutura, acho que eu não digo isso aí no texto, né, tinha uma pastoral protestante. E a gente se reunia 3 a 4 vezes por ano no Rio de Janeiro. E às vezes a gente saía, ia para Resende, ali,
e fechava uma pousada daquela e tinha um fim de semana, né? E aí a gente tinha, não é, figuras exponenciais como Milton Schwantes, um grande teólogo luterano, tinha Rubem Alves, né? Tinha o próprio João Dias, daqui da Bahia éramos eu e João Dias que fazíamos parte, né? E Nazaré começou a ascender, né, nesse contexto, porque se procurava uma igreja que reagisse à ditadura militar, que acolhesse pessoas, né, fruto da ditadura militar, e não se achava. Então Nazaré foi essa comunidade acolhedora.